galerinha, tudo tranks? A Kumi mandou aqui o modelo U5 Pro para poder fazer review para vocês. E o que acontece? Esse reloginho aqui, já começo de cara falando que é um pouco mais caro que a média, tá? Vamos entrar ali no preço um pouquinho mais no fim do vídeo, mas eu preciso saber se vale a pena o que eles estão cobrando por esse relógio ou não. A gente tem muita coisa interessante. O estandarte que a gente já encontra em outros smartwatches, a gente também vai encontrar nesse modelo aqui, mas tem umas coisinhas um pouco diferentes. Como, por exemplo, uma conectividade GPS, uma bateria de 7 a 10 dias, uma certificação IP68, enfim, tem algumas coisas bem legais aqui. Mas se justifica o preço ou não, a gente vai descobrir agora. Vamos lá, unboxing. Já comecei bem rasgando a caixa toda, ó, maravilha. Uma vida é muito curta, bora. É isso aí, tirar aqui da caixinha, cartãozinho aqui de boas-vindas e de cara o bichão, hein? É robusto. Isso daqui eu consigo assegurar pra vocês. Se liga na espessura da criança. Não economizaram de maneira alguma. Legal, interessante mesmo, tá? Estão deixando a gente sonhar. Geralmente nesse tipo de relógio aqui você vê o quê? Uma parada mais fininha, mais vagabunda. Aqui não, deram uma caprichada. Fora isso, aqui dentro da caixa, vamos ver o que eles prepararam pra gente. Nenhum mimo. Carregador USB-A para uma base magnética, beleza? Então pelo menos não vai ser vagabundaço. E aqui um manualzinho de instrução para você que quer aí perder seu tempo lendo esse negócio, manda ver. Vamos só dar uma olhada nesse carregador aqui para ver se pelo menos o tamanho do cabo é decente. Poderia ser um pouquinho maior, beleza? Porque você vai botar aí do lado da sua mesinha de cabeceira, vai ficar um pouquinho curto, mais tranquilo. Já é maior do que a maioria, então tá show de bola. Vamos lá, galerinha. Construção. Toda essa parte aqui, tá? Da caixa do relógio, ela aparentemente é em metal. Muito bem construída, mas algumas coisas feitas para parecer. Por exemplo, isso daqui parece que é botão, tá ligado? Mas não é botão. Os botões de verdade vão ficar unicamente aqui no lado direito do relógio. Esse daqui para ligar, esse daqui para voltar e esse daqui que vai ter algumas funções de controle ali dentro do relógio. Eu acho que não veio com bateria. Ah, veio sim. Achou errado, otário? E se a gente descer aqui, funciona? Aparentemente, ó, não tá indo. Vamos ver se é só por causa da tela inicial. A tela aqui também não parece ser muito responsiva, mas beleza, a gente tá só começando, tá tudo bem. Já pediu aqui pra gente o aplicativo? Vamos conectar de cara. E aí a gente dá uma olhada nas funções. Adicionar um dispositivo, lembrando que vai funcionar com Android ou com iOS, tá? Vou conectar aqui no Android porque eu acho que fica mais legal, né? O público maior que vai se interessar por esse tipo de relógio aqui é a galera do Android, então não custa nada testar aqui direto no dispositivo. Então aparentemente eu escolhi o aplicativo errado aqui, tá? Porque de cara eu fui no Kumi Life, mas na verdade eu acho que é o Kumi Wear. Eu juro pra vocês que eu tava quase desistindo de continuar esse vídeo aqui, mas aí eu fui lá na Play Store só pra confirmar se não tinha de repente nenhum outro aplicativo, né? Quem sabe? E é aí que eu me dei de cara com isso daqui. Os caras têm simplesmente 5 aplicativos aqui. Qual que você tem que usar? Surpresa. É você que tem que saber. Ah não, vou falar aqui pra você, né? Porque eu tô aqui pra isso. Mas que é uma sacanagem, tem que admitir que é. Eu não gostei. O aplicativo correto é esse primeiro aqui, ó. Kumi Ultra. Já instalei por aqui. E aí quando você sai dessa tela inicial e vai aqui pra dispositivo, adicionar dispositivo, geralmente já aparece aqui na lista pra você. Caso não apareça, a gente vem aqui em escanear o código, joga o QR Code aqui na tela e já começa aqui o pareamento. Começou fácil, né? Vamos ver onde isso vai parar. Já temos aqui o nosso primeiro mostrador, mas antes da gente vir aqui pro relógio, eu quero dar uma olhadinha nas funções aqui do aplicativo para celular. E já dá para adiantar que um ponto positivo é que ele é bem completo. Olha a quantidade de coisa que você consegue parametrar por aqui. Nessa parte aqui de perguntas e respostas, olha só, rola até, cara, um assistente para você fazer, de repente, alguma pergunta que você tenha sobre o uso do relógio, ele responde por aqui, bem legal. Voltando aqui pro menu principal, a gente tem AI Mostrador, English and Portuguese. Legal são os nomes traduzidos, né? Ideias de quadrinhos, uma bela mulher, reino de pintura de encanto antigo. Meu amigo, é isso aí. Usaram o IA pra tudo, né? Menos pra traduzir o nome dos negócios. Essa gente inventa cada coisa. Nem tinha visto o título, ó. AI Mostrador requintado, diretamente do século 20. Só não consegui aplicar. Botei aqui, né? Tô tentando aplicar o mostrador, mas não foi. Eu devo estar sendo um pouco idiota aqui, talvez. Devo estar esquecendo de fazer alguma coisa muito simples aqui, porque não é possível. Mas beleza, vamos lá. Vamos continuar o vídeo. Você tem aqui a opção de enviar um alerta pro relógio, ó. Tu apertou ali, ele já joga esse som maravilhoso aqui pra você poder encontrar. Bem legal essa função. Jogos sensoriais corporais. Ficou meio mais 18 isso daí. Ai, que delícia. Mas aí, ó, legal a ideia, cara. Você tem jogos aqui pra poder aproveitar os movimentos do relógio. Então sejam exercícios, sejam alguns outros jogos, ó, tipo box, Power Punch. Tu pode botar aqui o joguinho e aí vai usar os movimentos que você vai fazer com o pulso pra interagir com o jogo. Bem legal. Você tem aqui a função levantar pra ativar, que a gente pode testar agora, né? Só colocar o relógio no pulso e levantar ele assim e já era. Ó, tá aqui no pulso, vocês podem ver. Tá aqui, ó, com a tela desligada. Quando você levanta a tela, ele acende aqui, tá? Mole, mole, show de bola. Tá funcionando aqui normal, até bem no mesmo tempo.
do Apple Watch, tá? Ele não tem a mesma reatividade da tela do Apple Watch, mas funciona praticamente ali no mesmo tempo. Legal, mais um ponto positivo. Fora isso, tem várias outras funções que você consegue controlar por aqui, beleza? Nada de tão relevante. O mais importante é que ele deixa você configurar isso, você tem permissão, né, pra fazer isso nesse relógio, o que deixa por si só ele mais completo do que outros relógios mais básicos, tá? E aqui, direto nele, a gente tem já os diferentes mostradores, e mais uma vez, né, você pode simplesmente mudar ele no aplicativo se você quiser, mas tem que descobrir como. Aparentemente eu não sou inteligente o suficiente pra descobrir sozinho, mas enfim, se você quiser ir no aplicativo, manda ver. Vamos voltar aqui pro mostrador principal e dar uma olhada nas funções. Se eu apertar esse botão de cima uma vez, ele só bloqueia e desbloqueia a tela. O daqui do lado, uma vez, ele bota definir mais recursos para o botão inferior, então tem como personalizar. Já é mais um ponto melhor aí se você for comparar com outros modelos. A coroa lateral está funcionando como passagem de lista, né? Um movimento de sobe e desce. E aí você tem várias opções aqui de atalhos para colocar nele. Só vou tirar aqui para mostrar para vocês na câmera de cima que fica um pouco mais fácil. Então olha só, a gente tem um atalho para frequência cardíaca, exercício, estresse, chamada, sono, clima, atividade diária, música, tem bastante coisa para você colocar aqui como atalho para esse botão. Vocês conseguem ver essa barra lateral aqui? Vocês veem que ela faz a curva na tela, ou seja, a gente tem um espaço de tela aqui, mas o relógio em si não aproveita esse espaço de tela no sistema operacional. Eu não sei se tá dando para entender facilmente o que eu tô falando. A tela, ela vai funcionar aqui, tá? A tela inteira, ela é realmente essa parte redonda toda aqui a tela, mas se você for parar para notar, o sistema operacional quando chega nessa parte de lista, ele meio que corta um pouco das laterais aqui, uma coisa bem discreta, mas está aqui. Ah, agora eu entendi! Agora na parte dos atalhos, se eu puxar aqui de cima para baixo, a gente vai ter uma central de controle, onde dá para controlar aqui brilho, chamadas, botar em modo silencioso, ver a porcentagem de bateria e acrescentar mais opções. Vamos voltar aqui, ó, dá para você acrescentar mais algumas opções aqui ou retirar algumas opções, beleza. Voltando lá pro menu principal, puxando de baixo para cima, a gente tem um status aqui do dia, a gente poder controlar a mídia, dar uma olhada na frequência cardíaca, ver o oxigênio do sangue, estresse, clima e por aí vai. Agora da esquerda para a direita a gente tem notificações e da direita para a esquerda a gente vai ter uma lista aqui de aplicativos para você ter acesso rápido. Bem legal também, diferente daqueles sistemas que a gente já está acostumado, né? Pelo menos aqui rolou um pouco mais de capricho nesse sentido, de propor algumas coisas diferentes. Até mesmo o atalho das notificações, né? Que para mim é uma novidade eles colocarem da esquerda para a direita. Agora vocês podem ver que o movimento aqui da coroa ficou um pouco mais preciso, né? Você desce um e ele vai descer só um ali na tela. Você tem um cliquezinho bem aqui na lateral. Cara, dá pra ouvir aqui? Vamos ver, ó. Acho que não pega não, mas tem um cliquezinho. Então aqui ficou um pouco mais suave, a gente vai ter todas as outras opções do relógio. Cara, vamos lá. Eu achei um relógio legal. O fato de você ter todo esse acabamento aqui em metal, uma coisa um pouco mais robusta, dá pra gente a sensação de durabilidade, tá? Com a exceção aqui da pulseira, que infelizmente é uma pulseira de borracha. Eles podem dar a desculpa que quiser, tá? Mas a pulseira de borracha sempre vai ser pra poder baratear o custo do relógio. Uma coisa que a gente infelizmente não tem muito por aqui. Ó, esse modelo aqui, cara, vai estar saindo. Se aqui tá 160 euros, o que eu já acho muito caro, vamos ver quanto é que vai ficar essa brincadeira aqui no Brasil. 819 reais sem imposto. Com o imposto a gente vai ter que adicionar 613 reais. Maluco, é muita coisa para um relógio que vem com esse tipo de sistema aqui, tá? Que infelizmente é um sistema que a gente encontra em qualquer outro tipo de relógio. Então não tem uma grande novidade. Tem umas coisas que tem um pouco mais de capricho? Sim, mas eles não vão conseguir representar uma grande mudança no mercado que a gente já tem hoje com relógios que vão custar aí, cara, às vezes, muitas vezes nem 500 reais. É muito bonito, tem detalhes muito bonitos, um acabamento bem legal, um capricho, funções legais, mas não adianta, não vale. É inovador e revolucionário? Não. A grande parada é que tem muitas outras coisas que valem mais a pena, assim, o seu investimento. É isso. Se eu for pegar aqui pra vocês um modelo que custa caro, você vai ter uma experiência legal e bem diferente num verdadeiro sistema operacional, eu já parto, ó, pro TicWatch. Nesse caso aqui é o Enduro Pro 5. É um relógio que vai contar, nesse caso aqui, ó, com o Google Wear OS, e aí sim você vai ter uma parada realmente diferenciada com todas essas funções que você vai encontrar também nesse relógio aqui. A diferença é que esse daqui vai ser caro e vai valer o seu preço. Aqui ele só vai ser caro mesmo e é isso aí. Eu não vi realmente alguma coisa que justificasse essa parada. Ah, Brian, quanto que você pagaria então nessa brincadeira aí? Meu amigo, no máximo, assim, sério mesmo, de verdade, de coração, no máximo 500 pila. Se você conseguir encontrar esse relógio por 500 reais, aí pode ser que vai. Fora
isso, não vai ser minha recomendação, infelizmente, porque é bonito, só realmente não vale o que eles estão cobrando. Enfim, esse vídeo aqui te ajudou, cara? Ó, comentário aqui, deixa aqui pro papai o que você achou desse conteúdo, tá? Pode também, tá liberado se você quiser, largar o seu like por aqui. Você pode se inscrever aqui no canal e participar do grupo do Telegram ou do grupo do WhatsApp, como você quiser. Por lá a gente tem promoção, a gente tem novidades do canal, a gente tem discussões, enfim. Só alegria, falou? A maravilha em época de promoção, tá? Pra quem quer cupom, quer saber novidades, o que tá valendo, o que não tá valendo, é por lá. No mais é isso, vou deixando aqui o meu grande abraço pra você. Se você, de repente, sei lá, né? Por esse vídeo aqui, você pegou uma super oferta, quer aproveitar na AliExpress, o link do relógio vai estar bem aqui na descrição, é contigo. No mais, fica aqui o meu grande abraço, valeu, até o próximo vídeo e tchau!